Olá, meus queridos alunos do Pedro Celso, tudo bem com vocês? A gente vai abordar um assunto que é o texto expositivo e informativo. Lembrando bem, o texto expositivo e informativo, ele é uma tipologia textual. A gente já trabalhou com a tipologia textual, que é o texto narrativo, também temos o texto poético, também temos o texto dissertativo argumentativo, que é o caso da redação, e temos o texto expositivo e informativo. Então, simbora aqui comigo. Então, aqui nesses slides tem uma definição geral sobre o que significa o texto expositivo e informativo. E, na verdade, o texto expositivo ele tem por finalidade a transmissão clara, ordenada e objetiva de informações, né? Indicações que dizem respeito a fatos concretos e referências reais, né? Mas o grande intuito comunicativo do texto expositivo e informativo é explicar um acontecimento real, explicar o motivo, o agente causador, quem é o agente causador, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu aquele tal evento, quais são os agentes contribuintes para acontecer tal evento, né? Então, a grande finalidade comunicativa do texto expositivo e informativo é explicar um acontecimento, um fato, uma ideia ou um assunto específico, certo? E esse tipo de texto está muito presente nos jornais, né? Ele, de fato, em gêneros jornalísticos, né? Então, temos aqui um exemplo de uma notícia, né? E a gente sabe que toda notícia ela tem como uma parte estruturante da notícia a manchete, né? Geralmente a manchete é aquele título em negrito que escreve de forma resumida um fato que ocorreu, né? Então temos aqui uma manchete: após 6 horas do terceiro protesto no mês, rodoviários liberam trânsito no centro do Recife. E depois da manchete temos o subtítulo da notícia, que ele complementa a informação da manchete, né? Então, ato aconteceu contra o acúmulo de funções e a favor da reintegração dos profissionais demitidos durante a pandemia da Covid-19. Aqui temos o exemplo de um gênero textual notícia, né? E lembrando bem, a notícia geralmente ela coloca geralmente o agente causador daquele fato, no caso aqui os rodoviários, né? Que causaram um certo transtorno no trânsito aqui no Recife, né? Mas você pode notar que na notícia, que é um texto expositivo e informativo, ele tem a pretensão de explicar esse fato que ocorreu, né? Então, os rodoviários eles fecharam o trânsito porque eles tinham motivo, né? E o motivo era que eles eram contra o acúmulo de funções e também a favor da reintegração dos profissionais demitidos durante a pandemia da Covid-19, né? Temos aqui um outro exemplo de um texto expositivo e informativo, mas aí no caso não é uma notícia, é uma reportagem. E eu vou explicar para vocês a diferença entre reportagem e notícia. Geralmente a notícia ela coloca um fato corriqueiro do cotidiano, um fato específico, e a reportagem não. A reportagem ela faz uma interpretação geralmente de fatos recentes com análise mais aprofundada, né? E outro detalhe, a reportagem ela utiliza também dados, estatísticas de comparação, né, para explicar melhor aquele fenômeno, né? Então, um grande fator da reportagem é esse elemento gráfico, esse elemento também não verbal, que são as imagens, que são dados, estatísticas, gráficos comparativos, né? Porque o intuito da reportagem é interpretar aquela realidade de maneira mais aprofundada, né? Então, qual é a diferença básica entre notícia e reportagem? A notícia geralmente é um texto pequeno ou médio, né? Geralmente a notícia informa sobre fatos gerais do cotidiano, fatos corriqueiros do cotidiano. E a notícia ela tem um intuito comunicativo de explicar e descrever o evento tal como ocorreu. Como aquele evento ocorreu, onde ocorreu, quais são os agentes
que fizeram que aquele evento acontecesse, né? Quais são justamente as pessoas que estão envolvidas. Então, a notícia ela tem como elemento fundamental explicar o que de fato ocorreu, né? E a notícia ela pode acompanhar algumas citações diretas citações diretas entre aspas, ou citações indiretas, né? Quando o jornalista escreve com suas próprias palavras, reproduzindo a fala do entrevistado, a fala de outrem, né? Então, geralmente, a notícia ela pode ser acompanhada também por citações diretas e indiretas, né? A reportagem geralmente é um texto mais elaborado, podendo conter dados, gráficos ou entrevistas. Sim, a entrevista também faz parte também da reportagem, né? Geralmente a reportagem informa e interpreta de maneira mais aprofundada sobre os fatos recentes, né? E ela coloca uma reflexão crítica acerca do tema, né? Geralmente a reportagem, o grande intuito comunicativo da reportagem é interpretar os dados, interpretar os fatos recentes, né? Esse é o grande intuito da reportagem. E outro detalhe também sobre a reportagem, pessoal. Geralmente a reportagem ele coloca 2 pontos de vistas ou mais sobre o tema. Então, a reportagem também ele tem o intuito de ampliar o horizonte do leitor, né? Então, ele pode colocar 2 pontos de vista divergentes sobre determinado tema, ou mais, inclusive, né? Então, a grande intuito da reportagem é abrir a cabeça do leitor, né? Abrir o horizonte da cabeça do leitor. A estrutura verbal. Qual é a estrutura verbal predominante do texto expositivo e informativo, né? A maioria dos textos expositivos e informativos utiliza verbos no presente e no pretérito perfeito, né? do modo indicativo, pois tais verbos são usados para transmitir um acontecimento real, né? Então, geralmente, são os verbos mais comuns dessa tipologia textual, né? E a estrutura da linguagem. Geralmente, o texto expositivo e informativo ela traz uma linguagem clara, objetiva e direta. Isso significa que ela traz uma linguagem denotativa, uma linguagem que precisa ser bastante clara e uma linguagem que precisa evitar o duplo sentido ou a ambiguidade no sentido geral. Então, ela precisa explicar o assunto de maneira clara, objetiva e direta. Então é isso, pessoal. Eu basicamente trouxe algumas reflexões acerca do texto expositivo e informativo. Forte abraço.